E aí pessoal do Nerdose, beleza? Aqui quem fala é Nando Cardoso. França Coimbra. Fala alto, viado! E aí pessoal do Nerdose, beleza? Aqui quem fala é Nando Cardoso. França Coimbra. Master Alves. E aqui é o Deluque. E agora prepare-se para a sua dose semanal de nerdices. Yeah! Bom, na sequência em abril, a gente teve ali no segundo final de semana, se eu não me engano, a estreia no Netflix de Demolidor. Demolidor, né? dia 10 de abril. E eu já posso adiantar, eu e o Luke Fizemos uma maratona, ficamos até as 3 da manhã. 50 da manhã, 4 para 10 mais ou menos da manhã. Eu fiz a maratona ininterrupto. até os 9 capítulos. Até os 9 capítulos. Acontece. É muita coisa. E a gente assim, acompanhou, foi cansativo pra caramba ver os 3 episódios. Nós não temos mais idade pra isso, não é idade. Já sou um pequeno senhor, você tá até agora dando nome, então você não tem envergadura moral pra questionar isso. Então, mas olha, era um seriado que estava muito esperado, os trailers estavam mostrando que ia ser uma pegada muito mais séria, muito mais dark, tanto que o seriado, se não me engano, é 18 anos. 18 anos. 18 anos, tem palavrão, tem sangue, tem morte, é pesado, é denso, realmente nesse a Marvel se superou. O negócio E remete muito à série clássica, aos melhores arcos do Demolidor, que é a parte do Frank Miller, que, meu, Só sangue. Só sangue. Só sangue. O que, velho? É muito bom, deixa ele, cara. Remete bastante ao Frank Miller nessa coisa de trazer um pouco o personagem para um mundo, entre aspas, mais incrível, uma coisa mundana, uma coisa próxima da realidade. É o tal do lado sombrio da Marvel que muita gente questiona, que não rola no cinema. Aconteceu, eles trouxeram, e eu acho que essa vai ser meio que a pegada das próximas séries do Netflix, né? O Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e lá na frente os Defensores. E o seriado, como vocês que assistiram devem ter visto, ele tem pequenas referências a todo o universo do Demolidor. Tem um momento que os dois estão, o Fogg e o Matt Murdock estão saindo da faculdade, estão passeando, e o Matt Murdock fala que ele ficou com uma tal de... Não falou Eletra, falou alguma coisa assim, eu fiquei... Qual que era o nome dela? É grego, não é? Alguma coisa assim. Então grego a gente sabe que é Eletra Natus, né? Eletra nesse caso é grego, então a gente sabe que há uma pequena referência ali a Eletra. Você falou que tem uma hora que eles citaram um tal de Rigoletto, é isso mesmo? Isso. Que é um personagem que faz parte do universo do Justiceiro. Do Justiceiro. Exato. E tem coisa dos Inumanos. Teve a questão também daquele cara que é o Sniper, que dá aquele tem tiro gente à falando distância, que tem uma carta ali que remete, muita gente fala que pode ser um mercenário. Que provavelmente deve estar presente na segunda temporada. Então assim, muita coisa bacana aconteceu. A série foi um puta sucesso. Foi. 10 dias depois da estreia, do lançamento, já foi confirmada uma segunda temporada. Muitos rumores aí, muita gente quer o Frank Castle, o Justiceiro, nessa temporada, ou de repente numa E uma outra próxima. coisa, o seriado gerou tanto sucesso, tanto por parte da produção, da direção, de roteiro e do próprio Charlie Cox, que estava muito bom. Coição do negócio, e não gostou dele como cego, né? Assim, momento polêmico, eu não achei que ele me convenceu como cego. Mas até aí é um pormenor muito pequeno diante de tudo que foi seriado. Então, mas aí, me odeiem, tá? Mas eu acho que o Ben Affleck, ele conseguiu convencer mais como cego do que esse cara, o Cox, que fez a série. Porque assim, ele é um cego que olha pros lados, velho. Eu não conheço nenhum cego. Alguém conhece um cego que olha pros lados? Não. Né? O cara olha pro lado, o olho do cara fica assim. É o radar dele, tá detectando. É o radar. Lógico, tá querendo comparar o filme com a série. A série é 1000 vezes melhor que o filme. Mas é uma merda, por favor. tô querendo assim, dizer que... O filme é uma merda, entendeu? não. É um lixo. Tá, agora podem me odiar. Eu vou dizer aqui, sem vergonha nenhuma, eu gosto do filme do Demolidor com o Ben Affleck. Sim, esse cara é polêmico. Aí a gente vai colocar um quadro agora, vai colocar uma legenda embaixo assim, Luke polêmico. Momento Luke, porque já é segunda já, hein? Eu gosto do filme do Demolidor com o Ben Affleck, sim senhor. Não se apresentou, a gente se apresenta depois. Se apresenta A gente faz uma introdução depois, a gente vai ter que cortar essa parte, tá? Com certeza. Não tem problema. Beleza. Enfim, agora nós falamos no Demolidor. Sim, e o personagem fez tanto sucesso. O personagem do Charlie Cox chegou a fazer. Volta de novo, isso, vai. Voltando. O personagem do Charlie Cox fez tanto. Personagem não, desculpa, droga.
O Demolidor do Charlie Matt Cox. Murdock do Charlie Cox fez tanto sucesso e agradou tanto que tem muita gente especulando que ele devia participar do Guerra Civil. Se o seriado tivesse sido um mês antes do início das filmagens do Guerra Civil, com certeza os roteiristas iam dar um jeito de colocar nem que fosse uma cena pequenininha, porque o próprio Charlie Cox falou, pô, eu gostaria de participar da Guerra Civil. E ele, como nós vimos nos gibis, participa, não digo ativamente, mas ele tem lá a sua relevância. Ele tem o seu momento de da- destaque, né? Mas uma coisa que acontece muito nesse mundo cinematográfico, quando a galera é chamada para gravar cenas, não costumam seguir de forma linear ali aquilo que a gente tá vê no cinema, exato. né? Eles Então, fora eles de ordem. começam com uma cena intermediária, eles começam até pelo final, então nada impede que de repente o Demolidor possa sim aparecer em algum momento ali da Guerra Nos Civil. créditos, pode ser Sim. também. Tendo crédito. Pode ser. Você não pós-crédito, né? Ou só o nome, né? Tipo, Não, porque eu o acho- Demolidor tá por aí, acho. Murdock. É. Não sei, porque, por exemplo, isso aqui a gente vai deixar pro próximo bloco. Tem um debate aí do Homem-Aranha, se ele ia participar ou não dentro da Guerra Civil. Depois Mas a ele gente... foi confirmado, né? Foi. Já foi confirmado? O Homem-Aranha Ele ia estar, participar do Brasil? só não foi confirmado o ator, que é o Asa Butterfield. Que Esse fez São quase Hunger 11 Games. anos. Mas creio que ele seria escalado pro papel. Você diz não participar na Guerra Civil? Uhum. Sim, eu acho que ele vai participar, participar. com certeza. Vai, mas eu tenho meus contras à participação do Homem-Aranha dentro da Mas Guerra isso Civil, fica a gente para um fala no outro próximo- vídeo, a Exato, gente fala nisso em próximo. outro momento. Agora voltando ao Demolidor. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que desde o ele passou, são 3 episódios, ele passou 13. basicamente 12 episódios com uma roupa de pano. Isso eu achei muito curioso, principalmente aquela sequência inicial, onde ele bate um monte de bandido, sempre que os caras miram a arma, ele sai correndo, ele pula, ele dá cambalhota, ele desvia tudo na De raça. fazer inveja, vamos ser Verdade. sinceros aqui, fazer inveja da Daiane dos Santos. Porque Com o certeza, duplo verdade. twist carpado dele é muito melhor. Olha, Muito melhor. E dá uma coisa de realismo, porque, claro, ninguém é idiota de vestir uma roupa e sair pra combater homens com arma de fogo, com faca, e ele sai. E isso ficou um negócio muito crível. Que Cass tentou isso e se verossímil. fudeu. Como é que é? Que Cass tentou isso e se fudeu. Se fudeu Para mesmo. enfrentar as pessoas Foi usar ali, colã? tipo, foi querer usar colã, achar que podia tudo. Nem não sempre, podia. nem sempre um vai dar pau. certo. Nem sempre vai dar certo. Por exemplo, é uma reclamação minha, todo mundo aqui assistiu aquele curta-metragem do Batman Dead End? Sim. Então, lembra que nesse curta-metragem o Batman usa uma roupa normal mesmo, de pano, não é nada de armadura, não é nada. Eu ficava pensando que o Batman na realidade tinha que Aquela ser... camiseta daquele parece jeito. até da C&A porque ela tem um buraco no sovaco aqui. Era Tem um mesmo? buraco. Eu não tinha reparado nisso. Claro que o Batman com armadura, tudo fica muito mais... Só que o Demolidor com roupa de pano mesmo? Não, de esse pano- algodão. Algodão, exatamente, a casulas. Mas ficou não é linha excelente. egípcia nem nada, é algodãozinho. Mas C&A, meu. A história tá completa, eu acho. Tá demais. Tá, porque tá muito o bom, início realmente. o início foi legal, foi excelente. Eu gosto muito de falas, né? Falas. Que nem o filme do Diálogos. Tarantino. Que tem aqueles diálogos gigantes. Eu adoro. Ah, sim, é pra Porque é o lance do desenvolvimento do personagem, Isso. né? Isso aqui é bem legal, apesar de contar uma origem que às vezes a gente vê na linguagem cinematográfica, que tem que às vezes ser meio que atropelado. Sim, sim. A série teve tempo de desenvolver e de aprofundar de maneira essa que a gente pega, por exemplo, a Vicente D'Onofrio, que foi o rei do crime, que vai ser o rei do crime, que ainda não é, Tá certo. mas começa a desenvolver o personagem de uma tal maneira que não há quem às vezes não se identifique até mesmo com as questões do Wilson Fisk Sim. e não encarar ele como vilão e em alguns momentos até torcer pelo cara. Por quê? É Porque teve tempo de trabalhar o personagem. Então não é só o Matt. Essa série, ela tá mostrando não só o nascimento do Demolidor, Mas uma de muitos segunda outros temporada, personagens. mas do rei do crime Por também. exemplo, uma cena que a gente achou muito curiosa, o Fernando e eu, foi o primeiro momento que ele foi ter um almoço com a que futuramente vai se tornar a Vanessa Fisk. Sim. Você viu que ele estava parcialmente inseguro, ele conversava, ficava meio retraído, eu olhando, eu até conversei com o Fernando na hora, falei, pô, não parece o rei do crime, mas aquela não é uma situação que ele domina. É uma coisa que você viu que ele estava meio assim, meio... Tava aprendendo ainda. Né? Exatamente, ele ficava parcialmente tímido, se podemos dizer, Ele é o rei do crime, mas É o plebeu das minas. mas fica uma dica, nunca na sua Plebeu vida e sorte. vá atrapalhar um jantar do rei do crime. nunca. Que o Não bicho atrapalhe. pega. Até porque o cara é Perde a meio cabeça. gordo, né? Então já mostra que é um cara que curte comer. O cara já tem uma certa dificuldade ali com mulher, porque o cara também tem que gerenciar um monte de E coisa. aí, quando né? ele conseguiu Né? ter um jantar, foi um certo marginal e atrapalhou, meu amigo. Não foi legal. Fail total. Não Desculpa. faz isso. E principalmente não ande de carro com ele, entendeu? Ficou nervosinho. Se ele abrir a porta pra você passar, não passa, meu. Inventa alguma coisa. Fala que teve uma indisposição, sei lá, você precisa ir no banheiro, foge pela Manda um recadinho no janela. papel, sei lá. Alguma coisa. WhatsApp, velho. Manda WhatsApp pro cara. Não aparece lá ainda querendo chegando que Não vai dar certo. se É isso ferra. aí. Bom, Ele fala Demolidor, no tá russo bom? ainda. Tá bom, Demolidor, né? Isso foi do Mad Quem Max. finaliza? Finaliza você, Alves? Pensar o quê?
Então pessoal, então é isso. Esse é o nosso Nerdose dessa semana. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Curtam o vídeo. Curta nosso vídeo, nossa página no Facebook e no Twitter.